Obrigado, coral. Coro, certo? Os dois, vale os dois. O Paulo sempre me ensina nomenclatura musical. Boa noite, queridos. Para mim é uma honra, uma alegria, tremor e responsabilidade poder estar aqui. Bom revê-los, depois de alguns dias, juntos com alguns de vocês, né? Passamos 2, 3 dias fazendo tripulias junto, sendo ministrados por Deus, passeando. Foi um tempo muito gostoso lá no Retiro. A gente está concluindo o mês da família aqui na Conde. Tradicionalmente, maio é o mês da família. E nós temos a mensagem de hoje ainda, e domingo que vem, Daniel estará finalizando o mês da família em junho, mas está valendo. Na verdade, por causa da mensagem do Márcio, uma noite missionária, a gente teve que espichar um pouquinho o nosso mês da família. Como Daniel já disse, e eu quero só reiterar, família é um valor expresso por nós como igreja, como comunidade. Está escrito em algum lugar que famílias fortes é um valor que nós temos. E nós queremos ensinar, queremos lutar pela família. Por isso que, embora o tema talvez de hoje seja um tema um pouco mais específico dentro da área de família, é importante a gente lidar com esses ensinos bíblicos para tanto aqueles que são casados, como para que aqueles que estão pensando em. Entre nós aqui, o pessoal deve estar lá em cima, quantos de vocês estão namorando? Levanta a mão. Mais ou menos eu sei. Não, quem já é casado não vale, cara. Tem casado levantando a mão lá. Eu quero saber os namoridos só. Tinha uns 12 no curso de... Cadê os namorados? Ali em cima? Isso, ali, corajosos. Aqui embaixo tem namorados também? Não, mas está muito pouco. O que está acontecendo? Tinha uns 15, 16 ali, tá? A mensagem também é para vocês, porque tem a ver com o sonho de vocês de futuro. Mesmo que você não esteja namorando, que você seja solteiro, os princípios de Deus são para a tua vida, e quem sabe você vai poder usá-los também como casado logo mais. O tema de hoje tem a ver com protetor da família. Eu tirei esse texto aqui, antes de nós entrar no tema, de um livro. Estava estudando um livro e achei essa frase de uma jornalista que escreveu esse livro. Ela diz assim: para ser feliz com um homem, você deve compreendê-lo muito e amá-lo um pouco. Para ser feliz com uma mulher, você deve amá-la muito e compreendê-la, e nunca tentar compreendê-la, diz ali. Eu não sei se vocês concordam com isso, né? Eu queria perguntar justamente ao pessoal que está namorando, o pessoal que está começando, mas poucos tiveram coragem agora, então muito menos. Se vocês, homens, os meninos, já conseguiram entender como que funcionam as meninas, suas namoradas. Quem é que arrisca dizer que entende mais ou menos do que ela curte, o que ela gosta? Nenhuma mão levantada. Nem aqui embaixo. Também não. Ok, vamos fazer o contrário agora. Você, menina, está namorando, tá? Você mais ou menos já entende como é que funciona a cabecinha dele? Conseguiu entender o que ele gosta, o que ele não gosta? Não? É cedo, né? Pouco tempo de namoro, é isso? E a gente aqui embaixo, que já está casado há mais tempo? Meninos, vocês aqui de baixo, vocês arriscariam dizer que vocês já conhecem um pouquinho o jeito como as mulheres, suas esposas funcionam, o que elas curtem, gostam? Levantam a mão a meio mastro ou a pleno... Tem uns caras corajosos aqui. Tem um convicto ali, que está com a mão assim... Eu conheço minha esposa. Coisa boa. Muito bom, muito bom. E as mulheres acham que nos conhecem, né? Nem vou perguntar, porque todas vão levantar a mão e dizer, eu sei certinho o que meu marido pensa e não pensa, né? O fato é que a diferença entre homens e mulheres é um tema muito coloquial entre a gente tem falado muito sobre isso, a gente dá risada disso, porque a gente é muito, muito diferente. Homens e mulheres são... não tem como explicar. É difícil. É diferente. E esse livro que essa jornalista escreveu, chama Um Guia para os Homens,
eu acho que ela tenta explicar para os homens como que os homens deveriam entender as mulheres, né? Não li o livro, mas achei muito sugestiva essa frase. Isso só comprova uma coisa, se a gente não entende muito, de que é difícil compreender um ao outro. E que há diferenças históricas entre os homens e as mulheres, e a gente às vezes não tem como responder claramente como que um pensa, o que o outro precisa, e a gente vai buscando e pesquisando em diversas fontes. Que bom que nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, alguns a chamam como o manual do proprietário, entendendo que Deus nos criou, nos fez a sua imagem e semelhança, e deixou para a gente algumas dicas preciosas de como a gente deve lidar uns com os outros, e também dicas de como a gente deve lidar, homens com mulheres e vice-versa. E o tema de hoje, que eu quero compartilhar com vocês, é sobre o protetor da família. Alguns devem estar perguntando, mas o que o Roger quer dizer como protetor da família? Quem protege a família é Deus. Sim, Deus protege todas as famílias. Mas quando eu falo sobre o protetor, me refiro ao protetor da família, eu estou querendo ou pretendendo me referir a nós, os homens, como os protetores das nossas famílias, protetores de nossas esposas, mulheres e protetores de nossos filhos. Hoje eu quero olhar com vocês rapidamente o que Deus planejou para um homem de Deus na família. Depois eu quero olhar algumas dificuldades que nós enfrentamos para viver a nossa masculinidade dentro da família. Depois eu quero olhar algumas ideias sobre a tática do diabo para neutralizar o desejo do homem ou a ação do homem com a sua esposa e com os seus filhos, na família. E por fim, eu quero olhar as 4 amarras do valente, que normalmente o inimigo usa para paralisar nós, os homens. Os 4 P's, como Daniel brilhantemente sugeriu, eu estava com isso na minha cabeça, mas o Daniel, 4 P's, eu falei, é isso. Acho que, se a gente esquecer tudo que for falado hoje à noite, os meninos lembram de 4 P's. Então, está valendo os 4 P's hoje, tá bom? Abram comigo suas Bíblias em Efésios 5, versículo 25. Essa é uma passagem central que trata a respeito de alguns indicativos de Deus para a esposa, para o marido e depois para os filhos. E eu quero especificamente olhar a partir do versículo 25, quero ler alguns versículos com vocês, porque ali no Novo Testamento o Espírito Santo inspirou a Paulo, e Paulo escreveu aqui, vindo do coração de Deus, aquilo que Deus deseja para nós, os homens, ou o que ele planeja para nós como maridos, como chefes de família. Ali diz assim, Efésios 5, a partir do versículo 25. Maridos, e ele fala para todos nós, ame cada um a sua própria mulher. Isso já dá uma dica aqui. Não a mulher do outro, não a mulher do vizinho, a sua própria mulher, única mulher. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta dele e cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. E aí ele repete aquilo que Deus instituiu lá em Gênesis 2, 24, lá na criação de todas as coisas. E aí Paulo repete, relembra para nós. Por isso, por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Até aí. Vamos orar? Pai, nós abrimos a tua palavra agora, lendo
talvez o texto mais explícito, a passagem mais explícita, mais ampla a respeito do relacionamento do marido com a mulher. E hoje, especificamente, nós queremos olhar um pouquinho sobre o papel do homem nesse relacionamento. Pedimos que tu dês luz ao nosso coração, para que possamos entender a tua palavra de uma forma simples e eu possa transmiti-la assim aos meus queridos irmãos aqui. Para que saiamos daqui compreendendo com a nossa mente o teu desejo. E que possamos ser, a partir daí, transformados no nosso procedimento que vem do coração. Para que possamos ser famílias felizes no meio de uma sociedade que busca a razão de viver. E busca sentido para a sua vida. Nós encontramos. E queremos viver esse sentido, essa razão, na sua forma mais plena. Nos ajuda a compreender isso, Pai. No nome de Cristo. Amém. Quando a gente fala de homem e mulher, e acho que hoje alguns maridos vão querer me dar uns cascudos no final do culto, pelo que eu vou falar aqui, e as mulheres vão passar por mim, pelo menos as casadas, com um certo sorriso no semblante. Quando a gente fala sobre marido e mulher, basicamente, quem conhece já essa palavra, sabe que Paulo ensinou os homens a amar suas mulheres e as mulheres a serem submissas ou respeitarem seus maridos. E quando se fala em submissão, o povo fica alvoroçado, porque acha que é um negócio difícil demais dar conta, como diz o mineiro. Agora, se você olhar o texto que Deus coloca para os homens, e o padrão que Ele coloca aqui, eu acho que de vocês pode ser mais fácil, mulheres, porque o nosso é bem difícil. Tá bom, não vamos comparar, mas a gente vai olhar hoje dos homens. E eu acho difícil, sabe por quê? Porque ele começa comparando o nosso amor, a nossa atitude de amar as mulheres com Cristo. O nosso amor deve ser como? De que forma? Como Cristo amou a igreja. Se você conhece a história de Cristo no Novo Testamento, e sabe o que ele realizou durante o tempo em que ele veio aqui a esse mundo, viveu e foi embora, você já assusta só com essa pequena expressão. Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Rapaz, que padrãozaço alto esse, né? E eu não sei se um dia eu vou conseguir cumprir esse padrão. Eu não sei se nós vamos poder cumprir esse padrão. Mas o que ele está dizendo aqui é que Cristo se entregou por ela para santificá-la e purificá-la. Quando a gente lê aqui Cristo se entregou por ela, a nossa mente vai rapidamente para a cruz. Porque foi na cruz em que o Evangelho diz que Jesus se entregou. Ele morreu. Ele não foi capturado e crucificado à força. A palavra é muito clara. Que ninguém foi atrás dele e capturou. Foi algo que ele fez espontaneamente. De livre vontade. Então, quando a gente fala de entrega, a nossa mente rapidamente vai para a morte já. E aí esse padrão fica mais complicado para a gente ainda, porque a gente pensa, nossa, que loucura. Esse é um padrão muito alto. Dar sua vida pela esposa. A ideia de se entregar, se eu pudesse resumir todos esses primeiros versículos, de 25 até 30 mais ou menos, eu resumiria com a palavra ali que eu coloquei ali. O padrão é Cristo, e o que ele fez foi assumir a responsabilidade. Deixa eu me explicar um pouquinho o que eu estou tentando expressar por assumir a responsabilidade. Ele nasceu com um propósito. A Bíblia diz que o propósito de Jesus ter nascido é a cruz. Por causa do amor a cada um de nós, ele nasceu e foi até a cruz e morreu. A finalidade dele era a cruz. Quando ele chegou aqui entre nós, viveu, o pessoal que estava perto dele adorava a maneira dele falar, adorava a maneira de ele realizar milagres, mas não estavam acreditando muito nele. As pessoas mais próximas dele, os 12, também ficaram um pouco receosos se aquilo é verdade ou não. Várias vezes nos evangelhos a gente via que os discípulos duvidavam de Jesus. Alguns creram só depois, pelo menos Tomé, creu só depois de colocar o dedo na ferida. Agora, deixando os 12 de lado,
Se você olhar para o povo de Israel, que é o povo escolhido por Deus, por Jesus, o povo que ele se entregou, que ele ensinou, que ele buscou, que ele conviveu, que ele nasceu no meio do povo de Israel, esse povo nunca aceitou ele. Esse povo rejeitou ele o tempo todo. Aliás, diz a palavra que esse mesmo povo foi o povo que condenou ele injustamente e de uma forma rápida, numa noite, de noite para o dia, condenou ele e levou ele para a crucificação. Mas mesmo assim, apesar de toda essa oposição, de toda a situação que era contra Jesus, ele assumiu a responsabilidade. O contexto que ele viveu era para ele fugir, era para ele desistir. E às vezes, quando você vê o Evangelho, você percebe que ele diz assim: corja, até quando eu vou ter que suportar vocês? Ele ficava bravo porque as pessoas não acreditavam nele. Mas ele assumiu a responsabilidade. Ele sabia por que ele estava ali. Ele entendia o compromisso que ele tinha firmado com Deus. Tanto que no Getsêmani ele diz assim: Pai, afasta de mim esse cálice, quer dizer, a morte, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus enfrentou oposição e dificuldade. Foi difícil para ele assumir a responsabilidade. E a palavra diz que isso serve para nós. Não importa qual o tipo de oposição, qual é a dificuldade que nós estamos enfrentando, assim como Cristo amou a igreja, nós devemos amar nossas esposas. Eu sei que está me olhando com um rosto assim, meio... Não estou acreditando, o Roger está dizendo isso, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Eu ensino isso primeiro no meu próprio coração, não compreendendo completamente a profundidade dessa verdade. Mas a despeito de todo tipo de oposição, de todo tipo de interpretação que a gente possa ter, de dificuldade na família, Deus nos chama para assumir a responsabilidade. Por isso que o tema da mensagem hoje é o protetor da família. Deus nos chama para ser protetores da família, lutar pelas nossas esposas, pelos nossos filhos, nos interpor ali, no meio da confusão, no meio daquilo que nós não compreendemos, no meio de uma sociedade que procura implantar valores que não são valores que se comprovam. Muito pelo contrário. Versículo 22 diz que ele se entregou por ela para santificá-la. A ideia de santificar é separar para um fim. É como se Jesus tivesse olhado uma multidão imensa e escolheu ali a igreja, alguns, como nós escolhemos a nossa esposa um dia, e essa eu vou separar. Eu tenho um sonho para ti. Eu quero te resgatar. Eu quero te fazer feliz. Eu quero viver para ti. Eu quero te servir. Eu quero te amar. Eu quero ser o teu amado e quero que tu sejas a minha amada. Se entregar por ela, santificar, separar para um propósito definido. Essa passagem, quando eu estava estudando essa semana, ela é tão profunda. Ano que vem, nós vamos olhar para essa passagem, vamos estudar esses versículos, o que significa essas comparações da igreja, o amor de Jesus pela igreja com o amor do homem pela esposa. Eu não quero agora me aprofundar nesse texto, eu quero que você apenas lembre de que Jesus foi alguém que amou e assumiu toda a responsabilidade pelo relacionamento. Quando ele foi crucificado, ele havia sido rejeitado por aquele a quem ele amava. E essa relação de amor do marido com mulher nem sempre é uma relação tão recíproca, tão de igual. E a gente desanima como homem às vezes. A gente olha e diz, puxa vida, eu não estou conseguindo, não tem retorno. A aceitação do nosso cônjuge. Jovens, isso é para vocês que estão pretendendo um dia casar. Você precisa olhar para aquela mulher e dizer assim, eu vou decidir amar ela incondicionalmente. Não importa se ela é perfeita ou imperfeita, eu vou amar essa mulher. Do jeito como ela está. Quero ajudar ela a ser feliz. Se você olha para a tua guria hoje e diz assim, puxa vida, ela é bonita, mas tem as pernas meio gordinhas. Mas acho que depois que nós casarmos, eu acho que eu vou sugerir um regime para ela, ela vai afinar as pernas, está meio coxuda aqui demais. Não dá.
Você deve casar do jeito como ela está. Talvez você conversa com ela e diz assim, puxa vida, como ela fala, né? Ela fala demais, olha, quanto o celular, tô sorte que é tim para tim, que não paga, porque senão não sei o que seria. Fala, mas depois que nós casarmos, eu vou dizer para ela que tem que ter um limite. Não dá, entendeu? Gente, ela não vai mudar. Pouco, quase nada talvez. Você precisa aceitar a sua esposa, não pelo que ela será, e nem com base em algum tipo de desempenho, de uma performance que você acha que depois que casar as coisas vão mudar, mas tu tem que amar ela pelo que ela é em Jesus, pelo valor dela, pelo valor intrínseco dela. Olhar para ela e dizer assim, eu vou amar essa guria e vou com ela até o fim, não importa o que acontecer. Isso é amor incondicional, isso é amar como Jesus amou. O mais difícil para mim de todos, desse amor, é quando ele desce para o chão de fábrica, como se diz, para a prática. Num dos casamentos que eu fiz recentemente, o noivo era São Paulino. E eu disse para ele assim, cara, amar a tua mulher é você saber que tem final de campeonato com o São Paulo no campo, e a tua esposa resolve dizer assim, seria tão jóia se nós fôssemos jantar hoje. Eu estou querendo sair para comer um sushi. Tu não gosta de peixe cru. E aí tu olha assim e diz, Senhor, meu time está na final do campeonato. Hoje de noite, ela quer comer sushi. Eu estou sendo aqui exagerado, mas a ideia é que você deve tentar, a gente como homem, eu não estou falando você, é nós, né? É nós. Eu e os meus queridos varões aqui, irmãos, tentar suprir as necessidades que a esposa tem. Algumas enchem o seu coração de alegria quando nós as elogiamos. Algumas enchem o coração delas de alegria quando nós as ajudamos, na prática, em casa, lavando louça. Algumas gostam de contato físico, um beijo, pegar na mão, um carinho. Descubra como sua esposa pode se sentir amada por você. Isso é amor prático. Mas não tenta, querido, mudar a tua esposa. Mudar a tua namorada, aliás. Aceita ela como ela é. E diz, Jesus, que o teu Espírito Santo me dê força para amá-la do jeito como ela é. E é verdade. As risadas são das mulheres, hein? Porque elas não estão na nossa pele. Tem prazer, mas também tem dificuldade. E eu quero olhar agora duas das possíveis dificuldades que nós temos como homens para amar essas mulheres, para exercer o papel de protetores da família. Olha comigo lá para Gênesis 3. Versículo 16, a última linha. Nessa passagem, Deus, depois do pecado de Eva e Adão, estabelece qual vai ser a maldição sobre a terra, sobre a serpente, sobre o homem e sobre a mulher. E a última frase que Deus diz para a mulher é: o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Esse a dominará tem sido interpretado de várias maneiras. Alguns dizem que isso tem a ver com a parte da sexualidade. Alguns dizem que tem a ver com uma dependência emocional que as mulheres têm e terão, por causa do pecado, do homem, aliás, uma dependência emocional do homem. Mas a ideia que eu quero tirar dessa passagem aqui, eu acho que não estou tão errado, é porque ele está dizendo assim, o seu desejo será para o seu marido. E ele vai fazer o que com ela? Dominar. Tem a ver com submissão, tem a ver com ela estar debaixo do domínio do marido, da liderança do marido. Tem a ver com o desejo dela de tomar a iniciativa. Lembra do que a mulher fez ali com a serpente? A serpente a encantou com as possibilidades,
colocou uma pergunta enganosa no coração da mulher, disse, Deus está querendo que você seja igual a ele. E a mulher, ela foi, sem perguntar para o Adãozinho, e foi lá e comeu da fruta. Ela tomou iniciativa. Errada, mas tomou. Adão também não fez nada, também errou. Mas aqui, nessa consequência do pecado, Deus estabelece que o desejo da mulher vai ficar à mercê do domínio do homem. Ali ele estabeleceu uma ordem das coisas. O desejo da mulher, desde lá, é tentar, digamos assim, usurpar a liderança, tomar conta do seu lar, dos filhos, as decisões, a direção, o controle. Isso você vê em cada bendita família que está sentada aqui e fora daqui. Há uma luta desde dessa passagem aqui, de Gênesis 3:16, até hoje, em que o homem tenta exercer o papel de proteção da família, de liderança, e a mulher também quer exercer o domínio, o controle de todas as coisas. O pecado, desde então, corrompeu todo tipo de relacionamento que tinha antes no jardim, onde ambos se davam perfeitamente, de forma harmoniosa. Agora, o homem ia dominar e a mulher teria o seu desejo submisso ao homem. Claro que no Novo Testamento, a Bíblia esclarece como isso deve acontecer. A submissão deve ser espontânea, não fruto de coerção do homem. O respeito pelo homem deve ser pelo que o homem é em Deus. E a submissão da mulher ao homem, o respeito da mulher ao homem deve ser por temor a Cristo, porque a mulher ama Jesus, ela respeita o marido, não porque o marido é isso ou aquilo. Da mesma forma, a maneira como o homem deve proteger sua família, liderar, ser o sacerdote do lar, ser o valente, está descrito ali no Novo Testamento de forma clara. Mas a verdade é que o homem tem procurado dominar a mulher de uma forma errada, autoritária e machista, e a mulher está tentando também, ao mesmo tempo, ter algum controle sobre as coisas da família. Esse é um conflito por luta, tirano, e procura estabelecer quem domina o território e cheio de manipulação. Então, enquanto nós ali no Novo Testamento vemos que o papel do homem é amar a mulher, ser o protetor da família, ou ser o sacerdote do lar, como uma expressão que nós na igreja usamos, aquele que intercede pela família. O papel do sacerdote tem a ver com aquele que conhece a necessidade da sua família e traz diante de Deus aquela necessidade e diz, Senhor, ajuda a minha família. Intercede diante de Deus pela família, essa ideia de sacerdote. Enquanto o homem procura exercer esse papel, há um conflito de poder dentro da família. Primeiro porque não é raro às vezes que o homem exerce errado esse papel. Às vezes de forma feia, autoritária. E nós vamos ver isso logo mais. E muitas vezes as mulheres não compreendem claramente que o homem é chamado a liderar. Porque esse é o papel dele como protetor da família. Não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade. É bem diferente. Então, o pecado, a entrada do pecado na família lá atrás, traz consequências que você vive na sua família hoje. Hoje você viveu isso, ontem, amanhã também. Essa espécie de equilíbrio, de relacionamento, essa hierarquia funcional que Deus tem para nós, maridos, mulheres e esposas e filhos. E a segunda dificuldade que nós, os homens, encontramos, aliás, Ivênio, no retiro de casais, foi muito duro com as mulheres ali presentes, né? Retiro, a gente tem mais liberdade de falar as coisas, né? Eu não falaria aqui jamais que ele chamou as mulheres insumissas de tolas. As mulheres ficaram assim, poxa, mas ele falou, ele disse, mulheres, vocês são insumissas, são tolas, porque vocês estão usurpando a liderança do homem e deixando de ser felizes, tranquilas.
Homens que amam as mulheres, evidentemente. A segunda dificuldade que eu quero sugerir para vocês e que nós enfrentamos como homens é a ação de Satanás, que é alguém que se opõe às leis de Deus, se opõe à implementação dos valores de Deus na sociedade e na família. Há uma ação do diabo clara e contra cada um de nós. E tem um versículo que tem me chamado a atenção, que Jesus falou num contexto completamente diferente, não tem nada a ver com família. Abra comigo ali em Mateus 12, versículo 29. A culpa não é só do diabo. A culpa não é de Satanás, a culpa é nossa. Mas o fato é que o diabo conhece tão bem as fraquezas do marido e da mulher, especificamente agora do homem, que ele estuda o homem, conhece os pontos fracos, e ele coloca o tapete de vermelho ou a casca de banana para o homem escorregar naquela área em que ele sabe que é fraco. Então tem a ação do inimigo e tem a ação do nosso próprio coração corrupto. Jesus aqui está ensinando para os discípulos, ou está dizendo para os discípulos, que uma casa dividida contra si mesmo não vai subsistir. Porque o pessoal ali estava achando que Jesus estava expulsando os demônios pelo poder de Beelzebu, certo? Era um contexto assim. Não quero entrar nessa história. Jesus tenta explicar que ele está expulsando os demônios das pessoas no poder de Deus. Porque como poderia o diabo expulsar o demônio do próprio diabo? Uma casa que luta contra si mesma não subsiste. Esse é o princípio que Jesus está dizendo. Agora tem um ensino dele, aqui no versículo 29, que me chama muita atenção. Eu quero tirar isso com liberdade um pouco fora do contexto, porque isso se aplica à família também, de certa forma. Ele está dizendo assim: como alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Ou como diz ali em Lucas, só então ele poderá entrar e saquear os seus bens. Essa figura que Jesus está ensinando ali, eu quero trazer para a família. A pergunta é: qual é a estratégia que o inimigo tem contra a família para saquear os bens da família? O que diz ali o texto? Que estratégia você teria para entrar na casa de uma família, 3 filhos, mulher, marido, e saquear, limpar a casa? A primeira estratégia que você faz é pegar o valente do lar, como diz aqui, o valente da família, o protetor da família, saber quem é esse cara e amarrar ele. A ideia é você amarrar o valente ou neutralizar a ação desse cara. Porque se esse cara estiver amarrado ou neutralizado, você pode saquear a casa. Você pode limpar a casa, você pode entrar na despensa, no quarto, na cozinha, você pode roubar todos, levar os filhos, levar a esposa, e o cara está ali sem poder fazer absolutamente nada. Ano passado eu compartilhei essa passagem que me chamou a atenção no grupo de homens, porque eu percebo que é assim às vezes, ou muitas vezes, que o diabo, ele ardilosamente, sutilmente, ele trabalha contra a família. Contra a família. Eu citei esses dias, americanos adoram estatística. Há um ministério que fez uma estatística, uma organização fez uma estatística, uma pesquisa, aliás, que gerou uma estatística que diz assim: quando você faz um ministério com de criança, certo? E algumas crianças ali gostam, curtem o ministério e tal, você consegue trazer para a igreja 14, 17%, dessa ordem mais ou menos, de pais para a igreja. Os pais se interessam e vêm participar da igreja. Se você faz um ministério de Desperta Déboras, por exemplo, ou um ministério com mulheres, você consegue atrair para a igreja, pela pesquisa, de 20 a 30% de mulheres. As mulheres se interessam pela igreja, conhecem o amor de Jesus e se entregam para Jesus, certo? Agora eu já citei isso aqui. Se você trabalha com homens, ministério com homens, consegue atingir o coração do homem,
A estatística que eles chegaram é que 94% dos homens que chegam aqui e aceitam a Cristo, suas famílias também vêm para Jesus. Incrível. Então, qual é a estratégia de Satanás? É neutralizar esse cara. Neutralizar os homens, amarrar o valente. Se ele está com esse cara amarrado, se ele está com a gente preso, ele faz a festa na família e saqueia todos os bens. E eu quero dar uma olhada com você a respeito de 4 amarras, ou são 4 P's, 4 áreas em que o diabo pode lutar contra os homens e pode amarrar eles, criar ganchos que neutralizem a ação espiritual e amorosa dos homens nas suas famílias. O primeiro deles é poder. Nós, homens, as mulheres também, mas nós, homens, gostamos de poder. Isso faz um bem danado para nós. Como é gostoso quando você entra numa empresa, você começa a trabalhar na empresa e você começa a ser reconhecido pelo teu trabalho. Né? Eu já passei por aí. Você é reconhecido e você ganha uma promoção, você ganha um aumento de salário, você começa a ter aumento de responsabilidade, você diz assim, olha, agora você tem esses 10 aí, ó, a sua equipe são 10, esses 10 aqui você lidera eles. Aí, tu vai trabalhando, tua performance é boa, os resultados são interessantes para a empresa, aí você ganha uma promoção, tua equipe aumenta para 30. E isso te dá um pouquinho mais de autoridade ali. Você passa pelo corredor, eu já não te chamo mais de Roger, mas do seu Roger. Puxa vida, coisa boa, isso aqui enche o meu coração. Isso pode ser uma armadilha contra o homem. Como isso enche a nossa alma, nos deixa satisfeitos, isso acaba criando em nós uma atração quase fatal. E a gente não percebe que essa é uma armadilha que o inimigo usa contra os homens. Para que você tem a sua responsabilidade profissional? Para prover para a família. É para o reino de Deus. Mas aquilo acaba dando um brilho nos teus olhos, um gás. Eu lembro de alguém muito querido, meu, muito próximo meu, que dizia assim que na rua onde ele andava, nos lugares onde ele trabalhava, ele era reconhecido como alguém importante, né? Aí chegava em casa, os filhos olhavam para ele e diziam, e aí, velho, chegou já? Pô, não sou, e ele estava sério, não sou nem respeitado em casa. Poder, respeito. Dali tem uma sutileza que pode vir, que é a questão do autoritarismo. Porque eu não sou nem respeitado em casa. No trabalho me chamo de seu Roger, doutor, engenheiro, pastor. Ah, que importante. Até parece, né? Em casa eu sou só alguém. E como eu não sou reconhecido em casa, e o homem tem essa necessidade de ser respeitado, está em Efésios ali, eu começo a me impor, começo a me arvorar sobre a minha esposa, começo a me arvorar sobre meus filhos, eu começo a ser autoritário, tirano, e eu começo pela força, pelo grito, tentar impor e mostrar para eles quem manda. E aí depois você grita, depois você impõe os teus direitos em casa e diz aqui quem manda é o pai, e bate forte na mesa. A maioria de nós tem muita vergonha de dar um passo para trás e dizer assim, família, sabe ontem, papai errou. Pai errou. E não pede desculpa, não pede perdão, não se retrata, e aquela imagem de poder, de autoritarismo se mantém. Eu estou empurrando um ovo, na verdade. Não tem poder nenhum. Mas o poder é um negócio que nos seduz, algo que nos atrai e que nos deixa cegos. Você anda seduzido por poder? Outra coisa que nos seduz e nos atrai é o prazer. Tem coisas que nos dão prazer, que são legítimas. Algumas nos dão prazer, são legítimas e a gente não faz mais. Porque, por exemplo, eu adoro pescar e não faço mais. Eu não sei nem como é que põe mais uma minhoca no anzol, eu acho. Mas ali eu encontro o meu prazer. A Ana encontra seu prazer correndo. Poucas pessoas entendem isso. Mas ela
curte demais. Outros encontram prazer em outras áreas. Futebol, sábado de manhã, atrás do Zequinha. Pá, que negócio legal. Se eu jogar ali, eu ganho uma torção e estou perdido. Mas o prazer é algo legítimo da parte de Deus para nós. Nós precisamos disso. Mas alguns se perdem. Meu pai, por exemplo, já citei aqui, meu pai se perdeu um tempo na vida dele com o alcoolismo. Era algo que ele curtia, mas se perdeu com o alcoolismo. Tem irmãos aqui que têm dificuldade com essa área, que um dia foi um prazer, hoje se tornou algo que os escraviza. Nós temos que cuidar com isso. Nessa área do prazer, nessa área de vício, tem alguma coisa que está te dominando? Tem alguma coisa que está escondida e que você não resolveu, homem, marido? E isso está, de certa forma, deixando você amarrado, sem poder exercer tua masculinidade em casa, o papel de protetor, o de valente? Tem algum vício que nem tua esposa sabe? As estatísticas que a gente tem, né, sobre pornografia na internet, a gente tem conversado às vezes com a minha equipe, são algo assustador. Assustador. Não tem mais distinção de idades, de idade. Os homens são mais propensos para esse tipo de abordagem. Agora você pega o homem adolescente, você pega o menino, você pega o jovem, você pega um adulto, você pega um cara casado. Alguns estão amarrados com pornografia, que é talvez o que hoje mais está pegando, por causa da facilidade do acesso. Você está lá no e-mail, você entra no Terra para ver notícia e acaba ali aparecendo, você olha para o lado, não tem ninguém, você clica e vai, e você já se amarrou naquele negócio ali. Já escorregou. Qual o tipo de amarra nessa área do prazer que o homem, que você ou nós estamos enfrentando? A pornografia é uma traição contra a esposa. A pornografia é adultério. Porque você alimenta um desejo ilegítimo. Deus não te dá o direito de olhar para uma outra mulher e ter desejos e vontade. Jovens, estão me ouvindo? Vocês nessa faixa etária são os mais atingidos nessa área, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Adolescentes. Ah, mas eu não sou casado. Cara, essa área vicia. E se tu não pedir poder de Deus hoje na tua vida para Ele te livrar desse vício, talvez você entre no casamento, como a gente já sabe, de casos de pessoas que entraram no casamento com esse tipo de amarra e não conseguiram lidar com isso no casamento. Talvez posses seja algo que te domina. Alguém uma vez perguntou o que realiza um homem. Aí responderam que o que realiza um homem é ser reconhecido pelo seu trabalho e ganhar um aumento. Então o aumento é aquilo que realiza o homem. A verdade é que quanto mais você ganha, mais você compromete o teu salário. A realização do homem não está relacionada a quanto ele ganha. A realização do homem está muito mais relacionada a ele se sentir útil na atividade em que ele exerce. Ele é útil. Ele é reconhecido porque ele é um homem capaz, tem habilidades, ele é sábio, ele é estrategista, ele sabe resolver a situação, ele tem perseverança. Agora, embora a gente explique isso aqui, as posses, o dinheiro é algo que acaba controlando a gente, dominando a gente. Tem gente que trabalha e aceita certas promoções de trabalho em detrimento da família, porque posses é algo que está pegando para ele. E posses tem duas maneiras de você ver esse tipo de amarra para o homem. Porque você pode estar correndo atrás de dinheiro e estar sendo bem sucedido e estar guardando dinheiro, ou você pode estar enrolado com dívidas. E quanto mais você trabalha, mais dívidas você tem.
E você, de repente, fez dívidas até de forma legítima, tirou um financiamento para comprar um carro porque a família precisava, ou enfim. Dívida, como diz o cara, é prisão. Tem alguém que está controlando a tua vida, o banco. Quem sabe a preguiça é um problema que tem pego você, homem. Ah, mas isso aí é uma coisa que não pega. 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 Coisa mais simples, preguiça de cortar a unha? Preguiça de tomar banho? Está rindo? Não é teu filho adolescente não, é tu mesmo. Preguiça de tomar banho. A gurizada lá em casa esses dias estava discutindo assim, pá, vou jogar bola e vão dormir sem tomar banho. Que legal! Mãe nem vai saber. Não foram meus filhos mesmo, não é tu, cara. Foram os outros que estavam lá em casa, entendeu? Mas a preguiça é um negócio que pega muito para o homem. A ideia de tu estar parado em casa, chegar em casa, aquela ideia de tu já fez a tua parte, aquela ideia de tu chegar, botar o chinelinho, pegar o chinelinho, colocar, sentar no sofá, olhar o noticiário das 7, das 8, das 9. Tão tarde, chega em casa. Dentro dessa área de preguiça, sabe uma coisa que pega muito para nós, os homens? Chama procrastinação. Que é você empurrar com a barriga aquilo que tem que ser feito hoje. Marido, eu preciso falar isso sem olhar para aquele lado lá. Marido, a torneira está pingando. A torneira está pingando. Ah, sim, eu já vi. É que hoje eu preciso... mas depois de amanhã eu resolvo. Mentira. Eu estou só falando isso para não repetir o negócio. Eu não estou a fim de fazer, eu estou com preguiça. E o fato de eu dizer que vou fazer amanhã, está simplesmente empurrando com a barriga esse problema. Está botando para frente. E não está resolvendo. Isso é terrível para as mulheres, porque elas sabem que nós estamos enganando elas. Nós estamos jogando para frente aquilo que nós devíamos fazer hoje. Nós não estamos assumindo nossa responsabilidade. Procrastinação. Esse problema pega para você? É um problema que tu enfrenta? Não? Só lá em casa, Suzy. O resto tá santo aqui, tem povo santo aqui. Coisa boa. Só lá em casa pinga a torneira, né, Gilberto? Poder, prazer, posses, preguiça. Essas não são todas as áreas. São algumas áreas que eu trouxe aqui, uma sugestão da equipe, para a gente pensar um pouquinho a respeito daquilo que, na nossa vida, homens, nos pega. Onde que Satanás está encontrando uma brecha na tua vida para te paralisar, para te deixar neutralizado com as mãos para trás, né? Neutralizado, de certa forma amarrado. O desejo de Satanás é entrar lá no meio da tua casa e chafurdar o relacionamento de vocês. Ele normalmente, quando pega o valente da casa, o protetor da casa, ele acaba com a casa. Ele deixa a mulher insegura e confusa, porque ela não entende o que está acontecendo com o esposo. Os filhos, como diz ali em Efésios, se sentem mal. Se sentem que o pai não está presente. O que está pegando na sua vida? O que está deixando você, de certa forma, apático em relação a se entregar pela família, assumir as responsabilidades da sua casa? Ah, eu trabalho, Roger. Trabalho muito, vida difícil. Alguns devem estar pensando assim, o Roger está fazendo uma caricatura, chamando de protetor da família, usando o versículo do valente do lar. Mas a verdade é que nós somos chamados a sermos corajosamente os líderes do nosso lar. Nós somos chamados a ser os protetores da nossa família. Esse é o plano de Deus para nós. Se nós vivêssemos na era medieval, nós andaríamos com uma espada na bainha
E se alguém chegasse perto da nossa casa, o que nós faríamos de forma muito natural? Defenderíamos nossa família. Esse é o nosso papel. Defender todos aqueles ou aquelas coisas que vão contra a segurança dos meus queridos. Mas sabe, embora você possa achar um pouco caricata essa minha maneira de abordar, eu sei que tem muitos homens aqui sentados que dão tudo o que os filhos querem, por exemplo, mas não conseguem gastar um tempo para conversar com seus filhos, olhar nos olhos e conversar de coração para coração. Não sabem fazer. Não sabem fazer. Tem alguns homens que, como não sabem caminhar confortavelmente nessa área de relacionamentos, família, esposa e filhos, querem controlar as coisas, como eu falei antes, na amarra, na coerção, no grito, na mão dura, na mão forte, como eu muitas vezes fiz lá em casa. Porque não sabem lidar nas áreas de relacionamento. Na verdade, estão amarrados pelo inimigo, sem saber como lidar com a situação. Homens, Deus tem o plano para todos nós, como protetores da nossa família. É para todos. Não é porque eu sou pastor, ou porque o outro tem cabelo branco, sabe mais. É para todos. Seja você um mês de casado, ou 50 anos de casados. É para todos nós. O plano de Deus, ele tá aqui explícito, aqui na Bíblia. A gente pode achar difícil de viver ele, e não é tão fácil. Mas ele está aqui. Tudo que eu estou dizendo para você não é invenção minha, está aqui na palavra. Eu estou tentando expor para vocês o coração de Deus para vocês, para nós essa noite. O plano de Deus é claro. Aí estamos nós aqui, no chão, no dia a dia, no cotidiano, sem saber como lidar com isso. O que precisamos, nós homens, é entender que Deus tem um plano e quer nos usar. Nós temos que dar um passo de fé. Temos que dizer, Senhor, é isso que o Senhor quer para nós? Para mim, como chefe de família? É isso que o Senhor tem para mim como marido? É isso que o Senhor tem para mim como pai? Eu não sei como fazer. Vou dar um passo de fé. Vou orar. Dizer, Senhor, eu vou conversar com meu filho adolescente hoje. Vou conversar com minha esposa, que nós não conversamos há um mês. Vou conversar com minha filha, que eu não tenho tido relacionamento. Eu não sei o que vai dar. Eu quero fazer por fé. Eu me entrego para ti. Eu não sei caminhar nessa área de relacionamento, mas eu quero. Eu vou obedecer aquilo que tu tens para mim. Eu quero ser o protetor da minha família. Aquele que vai resgatar a minha família para a unidade de novo, para um laço de amor. Tirar ela das amarras daquele que quer destruir a família. Normalmente, quem procura socorro, Daniel, me ajuda, são as mulheres, certo? Normalmente, quem procura socorro nesse assunto de família são as mulheres. Porque a alma delas, o jeito como Deus as formou, elas compreendem muito mais rápido que nós, homens, de que alguma coisa não está bem. E nós agimos, às vezes, como tolos, como cegos, arrogantes. Nós precisamos dar um passo de fé, e isso requer quebrantamento da gente, humilhação. Até quando nós vamos pegar e dar as costas para nossas esposas e para os nossos filhos? Até quando a gente vai dar presente para eles em vez de dar amor? Até quando a gente vai ser autoritário com eles em vez de sair para comer um cheeseburger com eles e dizer, o pai te ama? Filho, dessa maneira não pode fazer. Precisa colocar limites para os filhos. Precisa olhar para a mulher e dizer, mulher, você me deixa proteger a nossa família? Você deixa eu ser um líder amoroso? Liderança não se impõe, a mulher tem que conceder a liderança do marido. É meio esquisito, mas eu vou dar um voto de confiança para ti, tá bom? É mais ou menos assim, é por fé também. Tem um amigo meu, ele tem já seus 3 filhos casados. E ele me contou uma situação que me comoveu profundamente. Ao contar a minha situação, nós choramos juntos. O 3º filho dele se revoltou na juventude, adolescência.
sei lá, 17 anos, 18 anos, se revoltou de tal forma que criticava o pai, criticava a mãe, criticava a fé, porque Jesus não sei o quê, criticava a igreja, se revoltou contra os amigos da igreja, alguém que nasceu num lar cristão, e se revoltou contra tudo e contra todos. Esse pai e essa mãe estavam com o coração estraçalhados, não sabiam mais o que fazer. Você sabe, pais de filhos jovens, chega a certa idade que você não controla mais os seus filhos. Não controla, depende da graça do Senhor e daquilo que você ensinou até os 7, 8, 9 anos de idade, dali para frente. E esses pais não sabiam mais o que fazer, e eu fiquei admirado com o passo de fé que esse homem deu. Esse homem sabia o papel que ele tinha de protetor da família, de protetor da filha, de resgatar a filha para Jesus, para que ela tenha uma vida feliz, porque nós cremos que a fé é central para uma vida feliz. A fé não é mais um acessório da nossa vida, a fé é de onde parte todas as decisões da vida, profissionais, amorosas, sociais, tudo parte da fé que você tem, que nós temos em Jesus. Jesus é tudo para nós, não é um acessório. E esse pai, no entendimento disso, tentando resgatar a filha, ele chamou essa filha, que não conversava mais com ele, eles foram viajar. Ficaram 3 dias fora, numa casa retirada. E ele disse para mim: Roger, eu fiquei 3 dias com minha filha, cozinhando, conversando, orando, chorando. 2 dias, essa menina estava assim, fechada. No 3º dia, eu vi que Deus quebrantou o coração dela. E essa menina se arrependeu. E essa menina voltou para Cristo, pediu perdão para os pais e foi restaurada. Agora, queridos, isso não é um sonho que eu li no gibi ontem de tarde. Esse é um pai, eu dou o nome dele, o endereço onde ele mora, a gente vai conversar com ele. É aqui de Porto Alegre. Agora, esse cara não entende nada de alma feminina, assim como eu. Não entendia nada que estava acontecendo no coração da filha dele. Mas ele sabia que ele tinha um papel de ser o líder, o protetor daquela família. Tinha algo acontecendo que ele não entendia. E ele chamou a filha e deu um passo de fé. Senhor, eu vou andar agora, e eu sei que é por aqui, eu não sei onde é o próximo passo. Relacionamento tem a ver com isso, homens. Nós temos que assumir as frentes, o nosso papel, aquilo que Deus tem para nós, e é fé. O resultado você não controla. O que está prendendo você? O que está me prendendo? Onde é que o diabo está segurando tu pela perna e há anos já e não te solta? O que está fazendo com que você seja acanhado na tua fé? Ah, não, eu não vou aceitar participar de ajudar ali na igreja porque não tenho tempo, sabe? Eu não vou participar do grupo pequeno ali porque não tenho tempo. Não... Bolas, não tenho tempo. A maioria das vezes são coisas que o homem esconde no fundo do seu coração. Não põe para fora, porque nós somos craques em esconder as coisas das nossas esposas. Elas sabem que tem uma coisa errada, mas não entendem muito bem o que é. Hoje, Deus está nos chamando para nos arrepender disso. Não sei o que é no teu coração. Não sei aquilo que está pegando a tua vida. Eu não sei onde o inimigo te amarrou. De que forma ele está retendo a tua energia espiritual, a tua disposição de te entregar para Deus e servir tua família. Mas ele está. Porque o inimigo é aquele que te coloca o veneninho e fica dizendo para você, não vai dar, viu? Você é um fraco. Não dá certo. O enganador. Aquele que fica o mico preto cochichando no ouvido, não tem solução para ti, cara. Tu já está 10 anos nessa vida, não tem mais jeito. Eu quero dizer para você que não importa o quanto tempo você tem andado com esse negócio preso no teu coração, Deus pode te restaurar. Deus pode fazer tudo novo. E Vênio reiterou para nós o versículo de 1 João 9, que eu falei hoje de manhã na devocional lá em casa com os guris, que nós sabemos de cor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o Vênio salientou, purificar quer dizer lavar, deixar novo, sem resquício de nada. Você crê nisso? Se você é um homem, não importa se você é casado ou não é,
Eu quero fazer um desafio para você, de você se ajoelhar, se você quer se entregar para Deus hoje, dizendo assim: eu quero ser o protetor da minha família. Tem áreas da minha vida que eu não acertei ainda, Senhor, mas eu confesso que eu tenho fraquezas na minha vida, e eu quero pedir perdão, quero me humilhar diante do Senhor, eu quero me entregar ao Senhor, eu quero ser um homem diferente. Eu quero assumir minha responsabilidade na minha família. Sabe, um dia Deus diz em Apocalipse ali que todo mundo vai ser julgado. O Senhor Jesus vai julgar todos nós. E na fichinha que ele vai tirar lá, Roger, ele não vai perguntar quanto era meu saldo da conta bancária, qual foi a empresa que eu trabalhei. Certamente não é isso que ele vai perguntar. Agora, uma coisa eu sei que ele vai perguntar: como que você lidou com as suas responsabilidades? E para os homens, a responsabilidade, uma delas é a família. Você agiu em proteção à família ou você foi um cara omisso? Então eu quero fazer um desafio para nós, os homens. Quero que você se ajoelhe aí na frente, no banco. Quem estiver do lado da esposa, peço que a esposa coloque a mão sobre o homem. Se você é jovem, você um dia sonha em ter a princesa, a Cinderela, eu quero que você também ajoelhe numa atitude de: Senhor, eu não estou entendendo muita coisa, mas eu quero ser um protetor da minha família, eu quero ser alguém que age por fé, eu quero ajudar a minha mulher, eu quero ajudar meus filhos, eu quero exercer o meu papel por fé, não porque eu sei fazer, por fé. E querido, caso você tenha alguma coisa para acertar na sua vida, esse é o momento que o Senhor está dando para você. É um memorial, como nós temos dito aqui. É um momento que você diz: no dia 26 de maio de 2013, eu me ajoelhei com meus irmãos lá na igreja e pedi que o Senhor me curasse desse pecado, me limpasse de toda injustiça, me purificasse, para que eu seja um homem novo. E o Senhor lança para longe de nós as nossas transgressões, diz a palavra. Vamos orar? Esposa, coloque a sua mão sobre a cabeça do seu marido, abençoando ele. Se seu filho está abençoado, ajoelhado, mãe, você pode colocar a mão também sobre a cabeça dele, abençoando teu filho. Ó Jesus. Ó Jesus, nós precisamos do Senhor, Pai. Ó Jesus, em algum momento da nossa vida, nós nos perdemos, Pai, nessa caminhada. Ó Jesus, alguns de nós, eu já andei por esses caminhos, andam perdidos, inoculados pelo inimigo, paralisados pelo pecado, amarrados e às vezes se sentindo sozinhos, inúteis, aceitando o engano do diabo de que não há mais solução e nem chance para nós. Já faz muito tempo, sou casado há muitos anos, meus filhos já saíram de casa ou estão muito velhos, não tem mais volta. Pai, isso é um engano do diabo. Em nome de Jesus nós queremos rejeitar esse tipo de engano completamente. Queremos reafirmar diante do Senhor a certeza de que o Senhor pode nos resgatar, nos perdoar e nos recolocar nos teus caminhos, Pai, para que nós amemos nossas esposas e nossos filhos como Cristo amou a igreja, Pai, se entregando por eles e separando eles como pessoas especiais, únicas para nós. Senhor, ajuda a gente nesse desafio. Ajuda cada um de nós, homens aqui, a nos quebrantar diante do Senhor. Porque como nós aprendemos no retiro, o Senhor tem um ponto fraco. O Senhor não consegue resistir um coração sinceramente arrependido. E nós queremos, diante do Senhor, nos colocarmos sinceramente arrependidos. E clamamos ao Senhor que restaure nossa comunhão contigo, Pai.
nos limpe de toda injustiça. Nos ajude, Pai, a amar nossas esposas e entender elas um pouco. Como que nós podemos expressar de forma prática o nosso amor? Ajuda a gente a dar um voto de confiança para as esposas, embora alguns de nós tenhamos já muito tempo decorrido de um relacionamento viciado. Ajuda a gente a dar um voto de crédito para as esposas, para elas comprovarem de que nós podemos amar no poder do Teu Espírito, Pai, não na nossa própria força. E eu sei que tem alguns pais aqui que têm também o coração quebrado em relação a filhos, porque nós perdemos o controle sobre eles de certa idade para frente. Coloque em nós, Pai, uma atitude como Jó teve, de intercessão pelos filhos, de ir ao encontro de ministrar o coração deles, de abençoá-los, Pai. De mostrar que nós tentamos, ainda na fase adulta, sermos aqueles que protegem espiritualmente os filhos, em oração, abençoando eles, Pai. Renova em nossa igreja, Pai, os nossos laços de família. Eu sei que tem pessoas aqui que não têm familiares nessa comunidade, mas que também precisam fazer acertos e restaurar relacionamentos fora daqui da igreja. Dá força, Pai. Dá a tua direção. Dá aquela palavra de certeza vinda do teu coração de que vale a pena andar por fé nesse caminho de reencontrarmos relacionamentos. Abençoa a nossa igreja, Pai. Ajuda a gente a mostrar o teu amor para famílias despedaçadas que estão ao nosso redor na sociedade. Colegas de trabalho, vizinhos, desesperados tentando achar uma solução. E nós encontramos Jesus, Pai. E o Senhor tem dado sentido para os nossos relacionamentos. Ajuda a gente a amar a ponto de atrair essas pessoas para Ti, Jesus. Para que elas desfrutem também do perdão que Tu tens para nós. E de um renovo que Tu dás para todo aquele que se arrepende sinceramente diante do Senhor. Assim nós oramos, Pai, como homens. Eu oro por cada homem aqui. Em nome de cada um dos homens. Colocando meu nome em primeiro lugar. Ajuda nossas esposas, Pai, a liberar a liderança espiritual, a liderança do lar para nós. Para algumas, não é nada fácil. Ajuda elas, Pai. Essa é a minha oração. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.